Professora Adizia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É uma honra muito grande ter uma ex-professora, né, que a gente gosta tanto e admira, e ver como a senhora também admira os seus alunos e reconhece os seus alunos. Isso é muito gratificante, professora. Já é uma boa prática de gestão para iniciar como o nome do nosso programa, não é? Mas, professor, no primeiro bloco, eu gostaria de dizer que nós vamos conversar um pouco sobre a senhora, sobre a mulher, a Adizia Sá, jornalista, radialista, que todo mundo já conhece, mas não custa nada lembrar e falar um pouco das novidades, até de um futuro livro que venha por aí, que esteja no prelo. Vamos falar também dos 85 anos da ACI, professora, não é? Que tem como presidente, pela primeira vez, uma mulher. E aí, daqui a pouco, nós vamos tocar nessa história também da mulher. E vamos tratar de temas da atualidade, que interessam de perto a nossa sociedade, como o borbulhar da política cearense, que está agora em todos os meios de comunicação. Professora Adizia, de todas as atividades que a senhora exerceu, professora, e exerce, qual é que lhe dá mais prazer? Eu quero primeiro agradecer o convite e segundo dizer da minha alegria de estar nesta casa, a qual eu já servi, né? E tenho grandes amigos ainda, inclusive o doutor Liberato, que me deu a mão, e os companheiros que trabalham nesse setor. De maneira que é uma dupla alegria e uma ex-aluna que está superando a professora. Não supere tanto não, viu? Porque mas o prazer é meu. Mas, professora, um dia eu comentando com a senhora me dizia que a alegria de ser radialista foi maior do que qualquer outra atividade que a senhora tem exercido. Continua a prevalecer isso? Silvana, você sabe como foi minha aluna? Que eu não falava com boas palavras e não olhava com bons olhos para o rádio. Eu vim de uma geração que pegou um rádio aviltado, era um rádio exclusivamente vitrolão. E então eu achava que aquilo nunca poderia ser um veículo de comunicação. Mas eis que de repente, não mais do que de repente, eu ao ser convidada para participar, para substituir um debatedor, né, do programa Debate do Povo, a menina me convidou, a Carmen Lúcia. Então, eu disse, mas eu não tenho traquejo com o rádio. Mas o certo é que quando eu entrei no estúdio, que o microfone exposto na minha frente, e me fizeram a primeira pergunta, eu enlouqueci. Enlouqueci totalmente. Eram duas Adízias. É como se uma entidade tivesse baixado em mim e eu, de repente, começasse a falar por uma boca que eu não sabia que eu tinha aquela veemência, aquela paixão, né? E rádio, para mim, é paixão. A rádio não é só falar o que o público quer, você tem que transmitir para o público realmente aquilo que você sente. Porque o ouvinte, a sensibilidade dele pelo ouvido é uma coisa extraordinária. O mundo entra para ele e é julgado por ele pela audição. Pela audição. Então, ele percebe quando a coisa é falsa, quando a coisa faz de conta. E eu não me preocupava com isso. Depois é que eu teorizei sobre isso. A paixão foi muito grande. É uma paixão que ainda hoje... Que ainda hoje continua, a senhora acabou de dizer que continua. Parece que está começando tudo de novo. Parece aqueles amores que a gente tem uma vez na vida e que não acaba porque cada dia acende aquele fogo da paixão. Professora, depois do último livro, Capitu, tem aí um novo livro do Prelo? Depois da Capitu, eu fiz As Três Mulheres no Divã de Freud, em que eu fiz a leitura, como eu fiz a leitura de Dom Casmurro, não é? Do Machado, eu fiz a releitura da Ana Karenina do Tolstói e fiz a releitura de Madame Bovary, justamente do nosso Flaubert, e da própria Capitu, a minha Capitu, não mais a Capitu de Machado. Então, eu fiz As Três Mulheres no Divã de Freud, que culmina com um capítulo do Dr. Cleto Ponte, como psiquiatra, a quem aquelas memórias foram encaminhadas, e ele representa Freud. Freud e Jung, que ele não quis mais o Freud, porque o Freud, quando a cena se passa, ele já está à porta da morte. Tinha sido transferido da Polônia justamente para a Inglaterra, onde faleceu. De forma que é um livro muito interessante, graças a Deus está esgotado, e depois disso outros projetos já estão em andamento. Já estão em andamento, ótimo. Por exemplo, eu estou fazendo a releitura, veja de quem? Da Iracema, do nosso Zé de Alencar. Que vinha lá a pé do Ipu. Aí é que está a beleza, e eu vou contemporizar
contemporizar a Iracema na pessoa de um bisneto dela que vem visitar, conhecer as suas origens. Mas eu não vou contar tudo, senão não tem graça. E é capaz de não ter nem comprador, não é? Professora Adísia, vem aí as comemorações, né, dos 85 anos da ACI. Pela primeira vez uma mulher assume a ACI. Aliás, pela primeira vez também assumiu o SIC. Depois de 20 anos, uma mulher assumiu o SIC. Pela primeira vez, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, tem uma mulher à sua frente, a senadora Cátia Abreu, e as mulheres se projetando. Eu gostaria que a senhora não só tocasse nesse tema, professora, como falasse um pouco dos 85 anos da ACI. A ACI pela primeira vez, mas este é o segundo mandato da Ivonete Maia, porque a Ivonete já tinha sido a presidente anteriormente, e agora, nos 85 anos, ela, de novo presidente, está concorrendo a um novo mandato. Então, a ACI, a história da ACI é uma história muito interessante, porque há 85 anos nós tínhamos mais jornais em Fortaleza do que todos os jornais pequenos ou grandes no Ceará. Nós tínhamos muitos jornais. Naturalmente que a tiragem era pequena, mas eram jornais. Jornais políticos, jornais de religião, jornais de corporações, como nós tínhamos dos gráficos, etc, etc. Mas tínhamos uma imprensa atuante. Foi quando houve um movimento pelo Gilberto Câmara para se criar uma entidade que congregasse todos os gráficos, os jornalistas e os donos de empresa. Veja que sabedoria, né? Seguindo o exemplo da ABI, diga-se, que já fez 100 anos agora. Então a ABI, ela aglutinou todos aqueles que trabalhavam na imprensa, né? Significando com isso que não era para haver distinção entre o patrão e o empregado, entre o jornalista e o dono do jornal, entre o jornalista e o gráfico. Então há toda uma metáfora dentro da CI. Mas a CI houve o seu ponto alto, com Pé Silva. Depois tivemos o domínio de sempre de um grupo ao qual eu pertenci, né? E ainda hoje, por extensão, pertenço, que foi justamente do Pé do Antônio Carlos Campos de Oliveira, do JC Alencar Aripe, não é? O Estênio Azevedo, e de passagem o Pablo Tadeu e o Zelito, e finalmente nas mãos da Ivonete pela segunda vez. De maneira que a CI ainda hoje continua com essa filosofia, sendo que agora a CI está voltada para renovar o seu patrimônio. E hoje, se você for à CI, os velhos e tradicionais elevadores com mais de 50 anos, hoje estão substituídos por novos elevadores. O auditório todo mudado. Então, a Ivonete é uma mulher que cria as coisas pelas suas entidades. De maneira que a CI, hoje, nas mãos de Ivonete. Mas a FIEC, se eu não estou enganada, que você disse que era SIC, não, a FIEC tem 100 anos quando teve... O SIC. Que a primeira mulher assumiu o SIC, a presidência. Foi assumir a presidência. E ela agora depois de 20 anos, a Rosiane. A Rosiane, né? E ela agora é de novo candidata, deve ser candidata de novo, uma recondução, não é? Como nós temos aí, como você se lembrou, a senadora Cátia Abreu. Que mulher danada. Muito vibrante. Eu acho que ela nasceu lá por engano, que aquilo é cearense. Com certeza, professora. E a professora Adísia, que jornalista, né? Vibrante, batalhadora, mulher ética. Mas sabe por quê, Silvana? Porque eu sou jornalista na minha essência. De onde veio essa essência? Ela brotou naturalmente? Não tem uma herança? Não. Eu sou de família muito simples, uma família que meus pais eram donos de pequena pousada, de uma pequena pensão, desde o Cariré, onde eu nasci, Sobral e Fortaleza. Mas, por coincidência, quando a gente veio para Fortaleza, eu era uma garota de 5 a 6 anos, nós fomos morar na Senador Pompeu, Silvana. E a Senador Pompeu é a rua da imprensa. Então, onde é que eu estava situada? Eu estava situada vizinha aos Diários Associados e ao antigo jornal O Estado do Alfeu Albuim. Mais adiante tinha a Gazeta do Antônio Drummond e em seguida houve a mudança do jornal O Povo para a Senador Pompeu, que não era na Senador Pompeu, e ali que era o jornal do Paulo Sarasate, já tendo vindo do Demócrito Rocha. E mais adiante nós tínhamos o Nordeste. Quer dizer, então, toda uma influência. Aquilo foi me levando.